Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão aí, um pouco de tabela dinâmica, para que na próxima semana a gente possa aí já entrar com Power Pivot, Power, Power Map e Power View. Então, o que significa esse Power Pivot, Power Map, Power View? Isso aí, na verdade, são extensões do próprio Excel, onde ele vai poder usar ferramentas de visualização. Se você quiser investir nisso, a minha sugestão é que você trabalhe com Power BI. Tá? O Power BI é uma ferramenta que tem uma versão free da Microsoft, onde você pode usar ferramentas de visualização. Então, um upgrade do Excel em relação à parte de visualização. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar com 3 ferramentas complementares aí do Excel, ou seja, Power Pivot, Power Map e Power View. No Power BI, essas 3 ferramentas já estão integradas. Como que eu sei que já está embutido essa ferramenta no meu Excel? Tá? Se você olhar aqui em cima, no meu Excel, eu tenho aqui a ferramenta de Power Pivot, ok? Então, essa basicamente... Agora, como é que eu sei que está ativa na minha ferramenta? Se você vier aqui em Arquivo, Opções, lembrando que tudo isso que eu estou falando está gravado. Você vier aqui em Suplementos, aí tem Suplementos com... você clicar no botão Ir, ele vai aparecer aqui os suplementos disponíveis. Aí você deve clicar todos os suplementos que tiverem aí disponível e dar OK. Com isso vai aparecer o Power Pivot, que é uma das coisas que a gente vai usar. Mas nós vamos usar 3 itens: Power Pivot, Power View e Power Map. Mas sempre no Day 2 do ciclo, a gente trabalha bastante mais em detalhes Excel, ok? Então, com isso, a gente tem aqui a ferramenta, um material aqui, que é um arquivo de alunos, e a gente vai usar a tabela dinâmica, ou relembrar um pouquinho a tabela dinâmica aí. Agora, só lembrando aí, eu passei uma lista das ferramentas, dos Excel que funcionem, tá? Só lembrando aqui que vocês podem abaixar aqui o Excel, e tem a versão... você tem possibilidade, experimente gratuitamente por um mês. Essa é a versão 365, mas pode ser a 2019 também, que é a versão desktop. E o link é esse aqui que eu vou postar no chat de vocês aqui, tá bom? Então, voltando lá, Excel. Então, a gente falou aí nas outras aulas anteriores, mesmo anterior à pandemia aí, que o arquivo Excel, ele deve estar num formato adequado para a tabela dinâmica. E esse formato adequado são colunas com os dados, e todas as colunas devem ter um cabeçalho na primeira linha. Isso é obrigado a ter isso para a tabela dinâmica. Não pode ter linha em branco, totalização. Então, é importante que a gente adote esse padrão para que a gente possa fazer análise adequada dos dados. Pessoal, todo mundo aí que tiver alguma dúvida, ou poste aí no chat, ou abre o microfone e pode perguntar à vontade, ok? Então, a gente está trabalhando nos 15 minutos iniciais da aula com Excel. Logo a seguir, a gente vai fazer o trabalho do relatório em grupo sobre esse caso ético, tá? Mas antes a gente vai trabalhar um pouquinho o Excel. Para que eu possa selecionar os dados para a tabela dinâmica, basta selecionar, clicar na letra A e vai com o mouse, o botão esquerdo selecionado, você seleciona todas as colunas. Por que é importante selecionar todas essas colunas?
ao selecionar na letra A, B, C, D, E, F, G, H, eu estou selecionando as linhas de 1 ao infinito. Isso significa que amanhã, se eu incluir novos dados, ele já vai pegar os dados aí novos que você vai incluir, vai atualizar os gráficos, etc. e tal. Então, uma vez que eu selecionei todas as colunas, elas vão ficar marcadas ou selecionadas, então eu vou inserir tabela dinâmica, tá? Então, lembrando, selecionei tudo, vou só reforçar aqui essa importância aí de selecionar. Lembrando aqui que eu selecionei aqui através das letras, tá? E depois eu vou clicar aqui em inserir tabela dinâmica, ok? Então, uma vez que eu selecionei, eu vou inserir tabela dinâmica e vou dar simplesmente OK. Então, com isso, a gente tem essa visualização de tabela dinâmica, que a gente já viu um pouco, mas eu só estou recordando aqui. Então, a gente observa aqui duas coisas importantes aí na tabela dinâmica. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, ele corresponde às colunas da tabela do Excel que vocês colocaram. E a outra coisa importante que a gente vai usar no momento são essas caixinhas aqui embaixo. A primeira delas é a linha, que é o eixo X do gráfico, e a segunda é somatória de valores. Então, a gente precisa colocar alguns campos aqui para poder fazer o gráfico de visualização. Normalmente, esse aqui é um campo qualquer, alfanumérico, um caractere, e esse aqui, somatória de valores, ele é um campo numérico. Se não for numérico, ele apenas conta quantas linhas tem em relação a esses dados aí. Então, se for numérico, ele pode somar, fazer a média e o padrão. Se for caractere, ele apenas conta, tá? Então, como é que a gente faz esse processo? Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou pegar a descrição do curso e arrastar para a linha. Eu não clico esse quadradinho, não. Eu arrasto, porque aí eu defino onde que eu quero ir. Se você clicar o quadradinho, ele joga em algum lugar. E eu prefiro controlar isso. Mas nada que impede de você pegar e arrastar de um lado para outro, etc. Isso não tem problema. Então, aqui é o eixo X. São os cursos aqui que a gente está colocando aqui. Então, esses cursos aqui são os cursos que vai constar no eixo X aí, ok? E aí, na parte de valores, a gente vai colocar modalidade do curso, eu vou arrastar a modalidade para cá. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma parte, o eixo X, que é aqui, e o eixo Y são os valores, tá? Então, esse aqui são os valores do eixo Y, ok? E esse aqui são os valores do eixo X e o eixo Y aqui, ok? Agora, uma coisa que eu já mostrei para vocês, seria mais importante, quando vocês fizerem o gráfico, vocês ordenarem essa segunda coluna B. Para ordenar a B, basta clicar em qualquer elemento dessa coluna, botão direito e clicar em classificar. Por que eu fiz isso? Para facilitar a parte de visualização. Uma vez que eu fiz isso, pessoal, a gente vai inserir o gráfico. Como que eu faço para inserir o gráfico? Então, pessoal, eu tenho que clicar aqui no botão inserir.
nesse botão inserir. Inserir, e aí eu sempre seleciono esse gráfico recomendados. Por que que você seleciona esse gráfico recomendados? Porque ele vai me mostrar como vai ficar o gráfico nos diversos tipos de gráficos possíveis, ok? Então eu vou clicar gráfico remendado, e aqui eu posso escolher linha, pizza, barra, etc. Tá, eu vou deixar a coluna mesmo e vou clicar OK. Então, com isso, a gente já criou o gráfico, aquele gráfico que a gente gostaria de fazer. Tá? Mas a gente pode mudar esse gráfico, como que a gente pode mudar esse gráfico aí? Então, para mudar o gráfico, eu tenho que sempre antes selecionar o gráfico, aí vai aparecer essas bolinhas em volta do gráfico, e aí eu vou selecionar lá no menu a opção que chama Design. Tá? Então, eu seleciono o gráfico, fica essas bolinhas em volta, como eu estivesse selecionado, e aí eu trabalho clico nessa opção Design. Então, Design. E aqui do Design, tudo que eu fizer aqui em cima, ele vai afetar o gráfico. Então, eu vou clicar aqui, posso selecionar um gráfico, posso no Layout rápido mudar aqui, e aí eu posso ir definindo como que eu gostaria de fazer os gráficos, alterar a cor, etc. Então, essa é a maneira de a gente trabalhar com gráfico aí. Só lembrando uma coisa, às vezes a gente clica aqui em qualquer lugar aí da planilha, some do lado direito as informações da tabela dinâmica. Basta clicar aqui na tabela dinâmica do lado esquerdo, aí ele volta aí. Eu queria saber se as pessoas precisam de alguma dúvida. O Gustavo fez uma pergunta muito interessante e eu vou mostrar como resolver isso. O Gustavo estava perguntando em relação a tirar esse vazio aí que está atrapalhando. Então, a gente vai, nesse ponto aqui, selecionar as opções que tem para que a gente possa tirar o vazio, ok? Então, vamos lá. Clicando aqui, e aí eu vou arrastar a tela, essa barra de rolagem até o fim e tirar essa opção aqui, vazio, e dar OK aqui. Ok? Então, só lembrando, onde que eu faço isso aí? Exatamente nesse ponto aqui. Ok, pessoal? Alguma informações adicionais que vocês gostariam de perguntar? Quem não conseguiu, pode perguntar, que a gente vai tentar ajudar. Pessoal, hoje a Paloma teve um problema, teve que ir para São Paulo, então ela não está aqui ajudando a gente, mas na sexta-feira eu acredito que ela esteja de volta. Então, pessoal, isso aí era uma pequena revisão a respeito do tabela dinâmica. Então, agora a gente volta aí para o nosso caso agora. Então, na hora que eu clicar o guia do aluno, ele vai mostrar tudo o que a gente tem que fazer. Tá? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com todos, com um relatório em grupo. Então, a gente vai ter que reunir em grupo para que a gente possa conversar um pouco. Lembrando que eu posso ir navegando nesses grupos também para eventualmente tirar dúvidas. Como é que eu faço para trabalhar em grupo? Deixa eu voltar aqui. Então, primeiro, vocês devem clicar aqui, guia do aluno. Tá? Então, nós estamos aqui na ética. Eu vou clicar guia do aluno. Então, essas 3 etapas, a gente já leu o material, já respondeu essas perguntas, já fez a entrevista, e aí a gente tinha que postar aqui individualmente todos os relatórios. Se eu clicar aqui, eu vou ver o relatório do seu grupo, cada um vai ver do seu grupo. Aí tem o relatório de ética de cada um, tá? Em seguida, nesse item D, é o coletivo,
a gente tem que postar o relatório aqui. Você clica aqui, aí você posta o relatório. O relatório é o mesmo para todo mundo. Então, todo mundo vai fazer o mesmo e todo mundo vai postar o mesmo. Essa é a única forma do sistema da nota. E aí, como que a gente vai trabalhar? Então, todo mundo clica aqui em salas virtuais. Tá? E a hora que você... Então, eu quero ver se está funcionando aí, se vocês puderem testar. E aí dá Então, cada um vai entrar numa sala do seu grupo e lá vocês têm várias opções, chat, notas particulares, onde vocês podem ir conversando. Vocês podem tentar agora. Deu um erro. Mais alguém? Alguém conseguiu? Não conseguiu? Então, qual que é o link da sala? Só para lembrando aqui. Então, pessoal, vocês têm que responder. E quais são as perguntas que vocês têm que responder? O relatório coletivo estão aqui na tela aqui, mas lá também, a hora que vocês clicarem, vão ter a mesma coisa aqui. Então, são 6 perguntas. E eu vou navegar um pouco entre vocês aí, perguntar, tal. Qualquer coisa, vocês voltam aqui para a sala principal, eu vou estar à disposição, se vocês quiserem perguntar, tá bom? Então, as perguntas são essas aí que estão na tela aí. Olá, deu certo? Isso, pode ser qualquer. Acho que notas compartilhadas acho que é uma boa, porque abre um espaço aqui para vocês, né? E aí vocês vão escrevendo e depois vocês pegam o conteúdo de tudo isso e cada um posta individualmente, tá bom? Aqui tem a opção aqui tem a opção de PowerPoint, de vocês trabalharem junto, tem muita coisa aqui, mas eu ainda não vi tudo aqui não, mas vocês podem dar uma mexida aí à vontade, tá bom? Falou, até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal dos perdidos, aí tudo bem?
Sim, professor, tinha um membro que estava com problema para entrar, mas agora deu certo. Então, vocês podem usar essas notas compartilhadas, né? E vão escrevendo aí. Depois, cada um tem que postar o mesmo, tá? Todo mundo posta o mesmo, que ele não tem como atribuir nota para o grupo todo, tá bom? Então, as mesmas respostas do grupo são enviadas individualmente, tá bom? Até a próxima aí. Precisando de alguma coisa, volta lá, tá ok? Tchau, tchau. E aí, pessoal do Lost, tudo bem por aí? Pessoal, se vocês clicarem aqui em notas compartilhadas, vocês podem escrever aqui, tá? Fica mais fácil para escrever, tá bom? Vocês estão ouvindo aí ou não? Pessoal, tem uma opção ali que chama notas compartilhadas. Se vocês quiserem escrever ali, ou escrever no Word, mas vocês têm que ter uma forma que vocês possam compartilhar com todo mundo, que o mesmo resultado todo mundo vai postar, tá? Aqui tem uma opção, mas eu não vi ainda. Carregar, abrir, transmitir, iniciar a enquete. Eu não sei se tem uma tela em branco, vocês podem escrever, mas vocês podem escrever aqui, ó. Tá? Então, as respostas que vocês vão colocar são essas aqui que vocês têm que responder, né? Então, vocês responderem aqui, depois todo mundo copia e posta lá na tarefa, tá bom? Porque qualquer coisa eu estou aí na sala principal, tá bom? Boa sorte aí pra vocês. Tchau, tchau. Ô, Ana Júlia, tá só você? Ah, não. O João Pedro também tá? Olá, pessoal. Usem as notas compartilhadas. Vocês podem escrever aqui, ó. Tá? E o que vocês têm que responder são essas perguntas, tá? Depois que vocês responderem essas perguntas, cada um copia a mesma resposta de todo mundo para as tarefas, tá bom? Alô, alô, vocês estão escutando?
Olá, olá. Isso. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, pessoal, vocês estão ouvindo? Alô, alô? Dutra falando. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo ou não? Clarice, pode falar. Oi, professor. Você de qual grupo que Eu não é? tenho dúvida. Pessoal, tudo bem aí? Pessoal, normalmente eu uso esse compartilhado, como vocês estão usando aí. Então, seria importante que vocês fizessem juntos aí, depois só copie e cola. Todo mundo posta a mesma coisa, tá bom? Vocês... A entrevista faz parte de uma das perguntas. Vocês lembram as perguntas ou não? Se quiser, eu posso postar aqui, ó. Depois vocês apagam. Tá? Aí, um dos itens é comparar a visão do grupo com a do coisa. Se a gente está na mesma sintonia com ele, se na empresa faz alguma coisa diferente ou não, mas não precisa postar a entrevista. Nós vamos usar a entrevista para responder, tá bom? Até mais. Tô precisando, eu estou aqui na sala principal, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Professor, Pode falar. tem como o senhor postar as questões, por favor? Você qual grupo? Eu posso postar lá direto. Qual que é? PDU. PDU. Ah, mas já está lá em notas compartilhadas. Clica lá em notas compartilhadas. Ô, Luiz Fernando, você tá falando que você é do PDU? Eu estou vendo só...
Vocês conseguiram entrar, Luiz Fernando? Então, pessoal, eu do Siga aqui, eu entrei no Siga e estou vendo só a Ana Júlia. Deixa eu ver aqui quem que os grupos. Ó, pessoal, esses são as pessoas do grupo, tá? E para você acessar o grupo, deixa eu ver aqui. Estou entrando no grupo agora. Pessoal, o pessoal só acho que deu certo aí vocês entrarem. Eu cliquei aqui em notas aplicativas, notas compartilhadas e pus todas as perguntas. Aí vocês vão respondendo aqui, depois só copie cada um com o mesmo conteúdo, posta na tarefa, tá bom? Tá, Joel, até mais, tchau.
Oi, bom dia, vereador. Que eu posso ir aí?
Pode falar, Ana. Ó, pessoal, ô, Ana, aqui eu estou no Day 5, ética, tá? Aí você vem aqui, guia do aluno. Aí você rola um pouquinho abaixo, no item D. Eu uno o seu grupo e envio o relatório aqui. Você clica aqui. Tá? Então, esse vai ser a forma de você enviar. Se você não achar, eu vou colocar aqui para você o link. Ana, as notas compartilhadas, você copia e cada um envia o mesmo conteúdo como se fosse atividade individual. E antes de começar essa isolação, tava todo mundo cramando. Tô sem tempo, tô num corrimento danado, tô cansado desse ritmo. Uma compração sem fim, uma precisância de tudo. Aí veio esse mamonavírus e pandemia. Ponhou todo mundo dentro de casa. Quem lá no carnaval pensou que nós ia viver isso? Lembra eu assistindo jornal e vendo esse mamona coisando já lá na China? Aí eu pensava, bom, esse trem tá lá na China, é longe, mas dá conta, não chega aqui nem vê. Ai, ai. E o povo ainda falou que por quando o Brasil ser quente, que o vírus não ia coisar aqui. Quando é fé, esse bicho alastrou mais que a abóbora e chegou. Não veio nadando, mas veio de avião, de navio. Aí que a gente vê o tanque. O tanque, esse mundo é fictício. Foi o dito, foi o feito. Nós começar a quarentena e danar reclamar o contrário. Comparação. O que eu vou fazer
Pessoal, vamos retornar aí à aula normal. A gente vai fazer um fechamento. Vocês já podem colocar o link lá para a frequência. Quem não lembra do link aí, eu vou passar, mas é só rolar a tela lá para cima, vocês vão ter a possibilidade de cadastrar sua autofrequência. No final da aula, aqueles que não conseguiram registrar a frequência, eu faço aí ao vivo em cores aí, ok? Mas antes a gente vai ter que fazer um fechamento aí das coisas. Eu queria ouvir algumas pessoas em relação a esses aspectos aí com relação à resposta de Josie ao questionamento do Jordan aí. O que vocês acham e que o mercado ou as empresas ou esse profissional que vocês entrevistaram, eles acham desse processo? Isso existe? Isso não existe? A gente tem que se preocupar com esses custos menores, a forma que a gente cadastra todo esse material. Eu queria ouvir um pouquinho de alguns grupos aí. Por exemplo, o grupo pós-corona está presente? Sim, professor. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação às possíveis respostas aí e em relação à diferença entre o que existe na realidade nas empresas, o que vocês identificaram aí. Então, o nosso entrevistado falou que sim, existe alguns problemas éticos, não só da questão da auditoria financeira, mas na própria questão mesmo da relação com a equipe e na relação dos consumidores também. E você, no caso dele, faria o quê? Você deixaria do jeito que está? Não, eu tentaria conversar, tentaria de maneira serena, obviamente, para não soar como uma crítica muito incidente e ter a possibilidade de ser demitido, mas tentar conversar com a superior, lá no caso, e tentar reformular essa maneira de registro desses eventos. Pessoal, qualquer pessoa pode entrar na conversa, mas você acha que o fato, essa justificativa aqui, como é uma coisa muito menor aí, isso ninguém vai olhar, tal, e você acha que isso justifica esse comportamento aí ou não? Eu acho que justifica, porque se for uma conta pública fixa, é muito fácil a fiscalização olhar, ou até mesmo um possível investidor, alguma instituição de crédito que vá fornecer algum tipo de alavancagem para a empresa, olhar essa situação no balanço. Então, é sim viável a reformulação do registro. Eu queria ouvir alguém aí, se tem alguém do Perdidos. Tem alguém aí do Perdidos? A Cristina, o Macedo. Não tem ninguém do Perdidos. E do Lost, tem alguém aí? Professor, Perdidos. E o que vocês acham em relação a essa ideia de você não fazer, na verdade, a contabilização correta? Isso aí, o que significa no mercado, para as empresas? Isso ocorre lá e tudo bem? A gente percebeu, principalmente com a entrevista, que isso é comum. Inclusive, o nosso entrevistado já foi convidado para participar disso. Então, no caso, ele não fez, mas a gente vê que isso é mais do que comum. E muitas vezes, por conta da fiscalização dos órgãos, acaba não passando por ser ineficiente. E vocês fariam o quê?
Olha, eu acredito que tem várias possibilidades do que fazer, mas eu acho que a melhor opção seria, primeiro, tentar conversar e mostrar todos os possíveis problemas que essa contabilização errada pode causar, e se isso não resolver diretamente com essa pessoa que está errando, falar com o superior. E você não acha que esse negócio de falar com o superior, isso pode colocar em risco o emprego dele ou não? Depende, é que essa situação é muito complicada, especialmente se a gente pensar nos dias de hoje, que a situação colocou muita gente com desemprego, mas eu acho que é melhor você não ter um emprego do que ter um emprego que te obriga a fazer coisas erradas, em questão ética. Porque depois fica difícil você voltar ao normal, né? Se a partir do momento que você assumiu uma vez que você tem esse tipo de comportamento, né? Fica complicado a gente voltar e na próxima vez, porque você fica com aquela mancha. E aí, a partir desse momento, qualquer problema que ter, fala, olha, eu vou contar, hein? Né? Não sei se acontece isso, mas é uma possibilidade, né? Sim. Pessoal do Jubileu aí, tem alguém aí? Bom dia, professor. Bom dia. Quem que está falando? Eu não peguei. É João Ricardo, do Grupo Ô, Jubileu. João, então, imagine, João, você lá na empresa, né? Você tem um monte de boca para sustentar, um monte de conta para pagar, e aí, se você for na cola dele aí, você realmente deixa um espaço aí de problema para você no futuro aí, né? Mas, por outro lado, você não quer perder esse emprego, né? E se você não fizer, talvez o pessoal ache ruim ou mande embora você. E o que você acha disso? Professor, eu continuaria conversando diretamente com a Josi, no caso, a minha superior, e não os superiores dela, para não colocar ela numa situação de expô-la ao ridículo. Então, eu acho que isso protege o emprego dela e faz com que ela seja grata a mim por isso. Só que, além de continuar conversando direto com ela, tentar ao máximo possível resolver o problema o mais rápido possível, porque pode prejudicar toda a empresa e desencadear algum processo que venha me afetar, ou a própria Josi e os outros funcionários da empresa que poderão ser demitidos numa eventual falência. O entrevistado de você falou que isso é comum, alguma coisa acontecer nas empresas? A entrevistada falou que é comum, sim, só que em caso desse tipo de caso, é muito comum que essas falhas sejam pegas em uma possível auditoria ou fiscalização nos dias de hoje. Entendi. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, então o que a gente fez, só fechando aqui a nossa aula? O que a gente fez é tentar trabalhar aí numa discussão sobre esses problemas que existem na realidade, como que a gente vai se posicionar. Então é bom não só a gente ter alguma discussão, mas ouvir um pouquinho essa parte do mercado, o que eles fazem, etc., porque é uma realidade que a gente vai encontrar, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa reflexão aí. Agora, o que a gente vai fazer em seguida? Logo que terminar a aula aqui, eu vou mudar de fase e vocês vão avaliar o relatório dos colegas, tá? Então, é só questão de 10 minutos aí, eu já passo de fase. Então, vocês têm que fazer a avaliação de 2 colegas, mais alta avaliação do seu relatório. Então, vocês vão aprender a avaliar e a gente acha que aprendendo, avaliando, você aprende também, tá ok? Aí Sei lá, o que vocês colocaram também? Pois não? Então, daqui 10 minutos, vocês vão poder fazer isso. Para sexta-feira, a gente começa um novo estudo de caso. Então, até o início da aula, eu queria que vocês postassem, na verdade, a primeira parte aí do Day One, que é uma espécie de definição qual é o problema e tal. E depois a gente vai fazer o relatório em grupo ou em sala de aula, ou seja, durante a aula, tá? Então, mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez hoje, a gente vai dividir em grupos, tá? E esse grupo vai tentar responder as questões para o grupo, que, na verdade, envolve as questões individuais, mais
a questão do planejamento, quem vai fazer o quê, tá? Então, a gente volta a discutir isso na sexta. Mas, para a aula de hoje, apenas vocês têm que avaliar 2 colegas, mais autoavaliação. E para sexta-feira, vocês têm que começar a fazer o relatório parcial do planejamento da solução de um novo estudo de caso. E a gente recomenda que mude as pessoas. O relator mude, o orador também mude. Tá ok? Vocês conseguiram aí postar, fazer a frequência? Ah, boa pergunta, Felipe. Nesse mesmo botão que você clicou para postar as respostas, daqui 15 minutos ele vai mudar e vai permitir que você avalie. Pessoal, quem não conseguiu a presença, eu posso ajudar aqui agora, tá? Então, eu vou abrir a frequência e aí, se alguém tiver algum problema, a gente pode ir ajudando aí. Então, aqueles que já registraram, obrigado pela presença e até sexta-feira. Eu vou colocar aqui as pessoas que não estão marcadas para que você não tenha problema em relação à frequência. A Beatriz está presente, a Beatriz Bonicenha. Não. A Cibele está presente? Também não. O Ciro Henrique está presente? Eu estou aqui, professor. Ciro? Sim, sou eu. Ok. Obrigado. O Christian está presente? Não. O João Pedro Miranda? Não. Rafael Macedo de Souza? Não. Samuel Lucas de Souza? Eu tô presente, professor. Está marcado aqui, então. O Tiago Patrick? Também não. Então, obrigado, pessoal. Até sexta-feira, então.